AGETcast, o seu podcast de direito tributário. Bom dia, bom dia! Estamos aqui no nosso quarto episódio da terceira temporada da AGETcast. O meu nome é Ana Carolina, eu sou vice-presidente da AGET e coordenadora da AGETcast. E hoje eu estou aqui com um convidado muito especial, Luciano Faria, um dos nossos coordenadores do Núcleo de Direito Tributário do Agronegócio, está conosco hoje para falar sobre um tema muito instigante. E eu vi que você, inclusive, deu uma palestra sobre esse tema hoje ou ontem, não foi isso mesmo? Oi, Ana, muito obrigado pelo convite. Sim, hoje de manhã eu estava lá falando sobre esse tema. Esse tema eu falo um pouquinho, bastante dele, né? Então, é uma felicidade estar falando aqui na JET, a nossa casa, né, do tributário. Então, muito legal, fico muito feliz. Que coisa boa. Gente, o nosso tema hoje é reforma tributária no agronegócio. E hoje, esse tema desse podcast não tem ninguém melhor para falar do que Luciano Faria, é um advogado que milita diariamente com essas questões. E antes da gente começar o podcast, ele estava me contando, inclusive, que a dissertação de mestrado dele é sobre isso, não é mesmo, Luciano? Isso mesmo, né? Nós temos ali muitos dispositivos voltados ao agronegócio, então cabe a nós investigarmos, assim, de forma profunda. E eu peguei essa tarefa para mim, para falar um pouquinho aí para vocês. Excelente, que bom. Eu sempre gosto de pegar pessoas muito acadêmicas também, porque apesar da parte técnica, a parte acadêmica separa a gente um pouco dessa de ficar em cima do muro, às vezes a gente precisa se posicionar, né? De uma forma técnica e não de uma forma, enfim. Ó, Luciano Faria é sócio do João Domingos Advogados, mestrando em Direito Tributário pelo IDP de Brasília, especialista em Direito Tributário pelo IBET e coordenador executivo do nosso Núcleo de Direito do Agronegócio da AGET. Luciano, estou muito feliz de receber você aqui. Vamos começar? Vamos começar. Muito obrigado, Ana. Estou empolgado para debater esse tema. Bom, então antes de eu começar com as perguntas mais técnicas mesmo, você gostaria de falar um pouquinho sobre a sua percepção dos impactos da reforma tributária no agronegócio? Você acha que realmente existe uma mudança significativa para o produtor rural? Ana, indo bem direto ao ponto. Eu sempre falo em todo lugar que eu estou falando sobre reforma tributária, para o agronegócio em específico. O ator principal da cadeia, que é o produtor rural, acaba que em muitos pontos a conta vai sobrar para ele. Por quê? Ele vai ter que incorporar um IVA que não existia. E aí a gente já consegue entender isso, que a conta sobrou para o produtor, porque ao contrário de empresas normais, em regime normal, que assim, eu vou vender um celular, vou vender um fone, vou vender uma cerveja, vou vender um vinho, eu que defino o meu preço. O produtor não. O produtor, quem define o preço são os mercados internacionais. Não tem como eu definir o valor da soja, não tem como o produtor definir o valor do milho, do gado. Então, a percepção é de que, ao mesmo tempo que vai colocar o produtor num jogo que ele não estava antes, o que em certos pontos pode ser positivo para a profissionalização do setor, mas acaba que vai sobrar mesmo afetando o caixa. Então, eu sou dos simpatizantes da reforma tributária, né? No começo eu não era e depois passei a ser simpatizante com a reforma tributária em geral, mas com a reforma do agro já é um pouco mais complicado, porque a gente está mexendo num ponto ali que os produtores já vivem uma situação complicada e a gente vai incorporar mais um pouquinho de complicação para eles. É. O que eu digo assim, Luciano, quem vive no dia a dia, né, da produção rural, percebe que muitas vezes a gente não tem procedimento, a gente não guarda notas, muita coisa não é vendido com nota, então a gente tem essa vivência do dia a dia do vizinho que simplesmente vende capim para o outro vizinho, e é isso mesmo, só transfere o valor. Às vezes nem dinheiro paga, às vezes paga em gado, às vezes paga em saca de soja, enfim. Então a gente tem essa dificuldade, eu particularmente vejo essa dificuldade que o produtor rural vai ter de conseguir cumprir determinados requisitos que trazem e obrigações que trazem a reforma tributária, né? Mas antes da gente entrar nesse ponto específico, vamos falar um pouquinho sobre o produtor rural contribuinte e o produtor rural não contribuinte. É verdade que é irrelevante você ser pessoa física ou pessoa jurídica para você ser produtor rural contribuinte de BS-CBS? Como é que funcionam esses critérios? Quais são os limites? Me explica um pouquinho sobre isso. Tá bom.
Isso se encaixa muito bem com o comentário que você fez agora. Desse dia a dia do produtor, né? Vender uma coisa ali sem nota, não está acostumado ali de fazer o crédito e débito de um tributo, como as empresas estão acostumadas. E aí a gente entra na lógica do que vai ser. Você vai colocar ali, eu falo em toda palestra ou aula que eu vou dar, nós vamos ter novas empresas no país. Por que muitas novas empresas? Por quê? Não no sentido técnico de um estabelecimento empresarial ou de se surgir ali uma criar um CNPJ, né? Porque o produtor vai ter um CNPJ, o produtor normal vai ter um CNPJ, mas não vai ser uma empresa. Vai ser como tem ali no estado de São Paulo, por exemplo, para fins de controle de inscrição mesmo, ali do CBS e do IBS. Eu falo que vai ter novas empresas porque o produtor rural, e já entrando no tempo, produtor rural contribuinte vai ser o que fatura acima de 3 milhões e 600 mil, ele vai ter que apurar crédito e débito. Apurando crédito e débito, além disso, de apurar crédito e débito, e o que eu estou falando quando eu estou falando de crédito e débito? Olhar o comprador dele, olha, eu estou comprando aqui uma semente, estou comprando diesel, estou comprando um fertilizante. Olhar quem que paga tributo para tomar esse crédito e utilizar esse crédito no momento da saída do tributo que ele tem que pagar. Sobre esse ponto do crédito, tem um outro ponto que eu não sei se eu vou falar agora ou mais para frente aqui na nossa conversa, mas até nesse ponto complicou para o produtor. Por quê, Ana? Eu estou falando do contribuinte, só para deixar todo mundo na mesma página. Aquele que recebe, aquele que fatura mais de 3 milhões e 600 anuais de receita, nada de lucro. Esse produtor rural contribuinte, ele praticamente não vai ter crédito. Olha que coisa, assim, complicada para esse produtor. Por que ele não vai ter crédito? O artigo 138 da Lei Complementar 214 estabelece o diferimento e remete ao anexo que coloca praticamente todas as despesas que os produtores rurais têm. Então, como que vai ser a vida desse produtor rural contribuinte, que fatura mais de 3 milhões e 600? Ele vai comprar os seus insumos ali, não vai ter créditos praticamente, porque assim, quem tiver curiosidade, só olhar um anexo lá, tá quase tudo lá que um produtor utiliza de insumos e vai vender a sua produção e pagar o que eu venho chamando também de IVA do agro, que vai ser praticamente 11,4%, né? A gente pega aquela estimativa da alíquota geral e aí o IVA do agro, que tem aquela redução de 60%, é 11,4% aproximadamente ali. E ele vai ter que aplicar esse IVA do agro praticamente completo assim na sua produção. Tem ainda insumos que ele vai poder tomar crédito, né? Por exemplo, diesel e outras coisas que ele compra, mas a maioria ele não vai ter. Essa é a vida do produtor rural contribuinte. Aí a gente para pensar aqui, por que eu falei uma nova empresa? Esse cara, ele vai ter que ter reunião mensal com o contador dele, falar assim, de quem que a gente está comprando? Para quem que a gente está vendendo? Esse produtor rural contribuinte, ele vai ter que escolher até para quem que ele vai vender. Por quê? Se eu vendo para uma agroindústria exportadora, eu tenho a suspensão do IBS e do CBS, ou seja, não sai nada do meu caixa. Isso é comum na soja, por exemplo, que vende para essas empresas maiores. Não sai nada no meu caixa. Ok, então vendo para essa empresa, não pago IBS e CBS. Se eu vendo para uma outra empresa que não é agroindústria exportadora, eu vou ter que pagar e tirar da minha margem esse valor. Então eu vendi ali 1 milhão da minha produção, 110 mil. Paga e aí o comprador da sua produção vai pegar aquele crédito e utilizar. Esse é o produtor rural contribuinte. Tem também um regime das cooperativas, né? Que eu gosto de explicar sempre, Ana. Eu sempre pego ali um panorama geral do produtor rural contribuinte e depois o do não contribuinte, porque o do contribuinte eu acho até mais simples de explicar, porque o do não contribuinte eu fico até com pena desse não contribuinte, porque vai ser pior, que é o menor, infelizmente. Mas continuando a vida do produtor contribuinte aqui, né? Que vai pegar ali o seu crédito, pouquíssimos créditos por causa do diferimento ali, do que eu chamo de antes da porteira, semente, fertilizante, diesel. E aí ele vende, dá crédito para esse comprador dele, e aí tem um regime de cooperativas também, que vai ser uma forma dele tentar ali sair desse IVA, né, tentar tirar desse caixa, só que tem cooperativas que já se manifestaram que vão querer o crédito. Essa reforma, como todos os tributários sabem, assim, é uma corrida por créditos de BS e CBS.
E aí tem um regime especial da cooperativa que dá para ele fazer uma integração ali com a cooperativa, a saída dele sai com alíquota zero. Então, o que é a regra do produtor rural contribuinte? Ele vai pagar, em regra, esse IVA de aproximadamente 11,4%, somado a CBS e IBS, isso lá em 2033, e ele vai ter essas possibilidades de planejamento tributário, né? Vender para uma cooperativa, vender mais para uma agroindústria exportadora, e escolher os seus compradores. Ele vai ter que ter um profissional acompanhando ele a todo momento, quem que ele vai comprar e quem que ele vender. E Ana, um outro problema, eu falei aqui, esse produtor rural contribuinte ele não tem crédito. Aí que tem mais uma armadilha ainda nesse ponto, porque esse mecanismo desse produtor rural contribuinte não ter crédito vai ser porque ocorre um diferimento. Não é questão de não incidência, que o antes da porteira está livre, não tem incidência. Vai ser um diferimento, ou seja, na venda da semente ali, a sementeira não vai pagar, só que esse tributo vai ter que ser pago em algum momento. Então, mesmo se a saída do produtor rural contribuinte for desonerada por algum motivo que seja para a agroindústria exportadora, ou para uma cooperativa, ou que ele venda o produto isento, como café, carne, ele vai ter que pagar esse tributo da etapa anterior. Então, ele nunca vai escapar no final da história, mesmo sendo produtor rural contribuinte. Eu já te convenci um pouquinho, pelo menos, que já vai complicar um pouquinho a vida do produtor, antes de eu te Nossa, eu explicar tenho sobre o não certeza que vai contribuinte. complicar. Eu tenho certeza que vai complicar. Sabe o que que eu falo assim? A reforma tributária, ela vai equiparar aquela pessoa que se preocupa com pontos do cartão de crédito. Sabe assim? Exatamente. Vai ser a vida do contribuinte pós-reforma tributária. Isso dá ponto? Isso não dá ponto? Exatamente. Não, eu vou passar no cartão X porque dá mais ponto. E eu vou passar meu cartão Exatamente. porque se eu pagar no Pix não dá ponto. A gente vai começar a fazer isso com os créditos de IBS e CBS. Esse fornecedor, ele me dá crédito? Esse fornecedor, ele não me dá crédito? Qual que é o valor do crédito que ele me dá? Eu vou começar a eleger os meus fornecedores de acordo com a quantidade de crédito que eles me dão. Se tem aplicado o regime de diferimento ou se não tem. Então, eu realmente acho que nós vamos ter uma dificuldade. Só que eu acho que essa dificuldade, Luciana, ela é um pouco agravada quando eu falo de produtor rural, que é uma atividade que não está costumeiramente é, que não costumeiramente abraça, né, esse tipo de organização e esse tipo de atenção para essas questões de gerar crédito, para essas questões de organização de documentos, enfim. E aí eu quero É, entender um pouquinho. O que a gente está falando aqui do contribuinte? Mas e o não contribuinte? Porque muitas pessoas acham que não ser contribuinte significa não ter tantas obrigações acessórias. Não ser contribuinte significa não ter tanta dor de cabeça, vamos dizer assim, quanto um contribuinte de BS-CBS. Eu queria que você me explicasse um pouquinho sobre essa questão do não contribuinte de BS-CBS. claro, claro. O não contribuinte, eu sempre deixo a história por último, porque é uma história mais triste, eu falo. Porque o não contribuinte nós vamos ter. A gente sempre conta a coisa boa primeiro e depois conta a ruim. Mas o não contribuinte, de acordo com a Lei Complementar 214, até a própria Emenda Constitucional 132, nós temos aquele produtor rural integrado e o que tem um faturamento inferior a 3.600.000. Passar rapidinho no integrado para a gente só entender o que é e aí falar mesmo depois do não contribuinte em regra, que é o que recebe menos de 3.600.000. O integrado, o que é isso integrado? Até a legislação fez referência a uma lei específica lá que fala sobre integração, mas o integrado, e a gente vai ver isso melhor no regulamento, eu penso, é aquele produtor rural que tem uma ligação com o seu comprador. O comprador fornece insumos para ele e ele passa parte da sua produção como pagamento, por exemplo. A produção ali serve como pagamento. Então, assim, o produtor rural integrado ocorre muito, por exemplo, tem um contrato muito famoso, contrato de barter. A determinada empresa passa os insumos e aí, no momento de vender a produção ali, boa parte fica para a empresa compradora e o produtor pega a parte dele. Assim funciona. Nós temos casos, por exemplo, do mercado de cana-de-açúcar, em que a usina passa ali todos os insumos, toda a assistência para aquele produtor rural produzir, e da mesma forma no momento da venda. A gente vai ver mais detalhes disso e como
pode-se realizar essa integração para não ser contribuinte, vai ser uma forma de escapar desse IVA do agro também, no regulamento. E eu estou ansioso para esse regulamento, muito ansioso, para falar a verdade. E o produtor rural não contribuinte, em questão de faturamento, é aquele que tem faturamento inferior a 3.600.000. E aí, como você mesmo disse, quando se olha, produtor rural não contribuinte, tá tranquilo, não vou ter que me preocupar com nada. Ok, eu não tenho que apurar crédito, não tenho que constituir débito aqui para... Enfim, eu não tenho que pagar nada, eu estou livre disso. E eu sempre falo, então, meu amigo, não é bem assim. Por quê? Pelo menos na minha visão, eu acho que o sistema todo vai fazer todos não, porque todos é falar demais, mas boa parte, esses pequenos, se tornarem contribuintes. Justamente por isso, pelo ponto do cartão, pelo crédito. Por quê? Vamos pegar aqui esse produto. Eu sou uma compradora de produtos rurais. Eu compro milho. E aí eu tenho a possibilidade de comprar do produtor rural contribuinte e do não contribuinte. Em um primeiro momento, eu vou falar, óbvio que eu vou comprar do produtor contribuinte, ele vai me dar crédito. Esse é o primeiro ponto que você já fala, ok, eu vou comprar do contribuinte, e esse não contribuinte, que geralmente é o pequeno, ele vai ficar desfavorecido. O produto dele vai ser desvalorizado, porque ele não vai me dar crédito. Esse é o primeiro ponto. O que a legislação foi lá e fez para solucionar isso? Falou assim, não, o produtor rural contribuinte vai te dar um crédito presumido. Primeiro que um crédito presumido. Qual que é a chance desse crédito presumido ser equivalente ao crédito do produtor rural contribuinte? Pelo menos na minha visão e na minha experiência, nenhuma. Mas aí tem uma outra armadilha. Sabe a semente lá diferida, lá atrás? A legislação fala que em algum momento esse diferimento tem que acabar. E aí, qual que foi a solução que a legislação deu para acabar com, enfim, extinguir aquele crédito tributário constituído lá na primeira etapa, lá na venda do antes da porteira? Falou o seguinte, não, ok, eu estou dando um crédito presumido aí para o comprador do produto rural do não contribuinte, mas aquele crédito tributário lá tem que ser extinto. Como que ele vai ser extinto? Ele vai ser descontado desse crédito presumido. Então, aquele crédito presumido, que em regra já vai ser pequeno, vai sobrar nada. Vai sobrar nada. Então, assim, qual que é o resultado disso? Muito intuitivo. Os compradores vão falar assim, ou você vira contribuinte, ou seu produto está desvalorizado. No final da história, a intenção, me parece, que foi jogar todo mundo vai pagar esse IVA e pronto. E assim, uma coisa que me preocupa do crédito presumido, Luciano, eu até falei isso no congresso agora na semana passada, que teve aqui em Goiânia, é que quando você fala de crédito presumido, esse crédito, ele é um percentual, ele vai ser um percentual anualmente determinado, em conjunto com o Comitê Gestor do IBS, junto com o Ministério da Fazenda. Então, olha a volatilidade que isso pode vir a ter. Não é uma alíquota fixa, não é um percentual fixo que vai vir sendo reajustado ao tempo. É um percentual que todo ano ele vai precisar ser definido, pelo que eu vi até setembro do ano. Então, é uma volatilidade muito grande que a gente pode estar sujeito, né? E, além disso, quando a gente fala de crédito presumido, eu estava até conversando com o Marcos Nunes, que é uma pessoa que eu admiro demais, ele está super por dentro, né, desse negócio da reforma tributária. Ele falou assim, Ana, ainda não existe um regulamento que determina a obrigatoriedade do não contribuinte de emitir nota fiscal de saída. Mas a nota fiscal de entrada do fornecedor, ela vai ter que acontecer, do adquirente, ela vai ter que acontecer. E é nessa nota fiscal de entrada do fornecedor que ele vai declarar que ele tem um crédito presumido. Só que ele não vai tomar esse crédito de maneira imediata. Isso vai para um sistema, e nesse sistema, o fornecedor, ou seja, o não contribuinte, precisa ir lá e anuir com o crédito. Olha, realmente, eu fiz essa venda nesses termos, eu gerei esse crédito para essa pessoa. Então, imagine a confusão que isso vai acontecer. A pessoa só vai tomar crédito quando o fornecedor falar, não, realmente, eu não sou contribuinte, mas eu dei um crédito para essa pessoa. E assim, eu vejo uma complexidade tamanha nesse procedimento do não contribuinte, fora essas outras questões que você apontou, que talvez o mais interessante é que ele realmente se torne um contribuinte de fato, né?
Exatamente. Assim, além dessas dificuldades em questões financeiras mesmo, porque assim, ele vai ser um crédito menor. Ficou óbvio que, pelo menos na minha visão, que o não contribuinte, o crédito dele vai ser bem ruim para o comprador. Tem essas dificuldades operacionais. Já pensou? O comprado do contribuinte vai ser assim: olha, eu compro do contribuinte, eu já tenho crédito ali. Eu conferi se ele tem um crédito, comprei, pronto, lindo. Já o não contribuinte vai ter toda essa dificuldade operacional. Aí qual que é o resultado? Eu já tenho clientes que falaram que a cooperativa já deixou claro para eles: não vamos comprar se não for contribuinte. E eu acho que essa, assim, na verdade, me parece que aí tem um outro ponto do crédito presumido, né? A discricionariedade, a volatilidade que você falou. Queremos arrecadar mais, vamos diminuir esse crédito presumido esse ano. Aí não, vamos. Assim, há um mecanismo também de possibilidade de incentivar esse produtor a se tornar contribuinte. Só falar, não, o crédito vai ser baixo e ainda vai ter Sim. desconto. É fácil falar, todo mundo vai ser contribuinte. Então, assim, qual que vai ser a solução para os produtores rurais? Primeiro, selecionar para quem vai vender. Porque todos os produtores hoje, o movimento é falar como que a gente vai fugir disso, de ter que colocar esse imposto na nossa margem. Vão ser esses mecanismos alternativos, né? Como regime especial de cooperativa, mas tem muita cooperativa que não está querendo, que quer o crédito. Vai ser vender para a agroindústria exportadora. Há um incentivo, claro, quando você pensa de forma não só daquele produtor, mas em termos de país, incentivar a exportação é ótimo, é lindo. Mas, e assim, a gente bate recorde de exportação no agro todo ano. Mas a verdade é que os produtores estão em uma situação muito difícil. Então, como que fica? É muito complicado pensar nisso tudo. Eu sei que vai ser uma mudança assim enorme, que as pessoas não estão vendo ainda, e o princípio da simplicidade pode ter ficado para o pessoal, mas eu confesso, eu sou advogado de produtores rurais, eu não estou vendo não a Nada de simplicidade, simples, né? Falando em nada, nada. simplicidade, a gente está ainda nessa questão de contribuinte e não contribuinte. Você falou assim, ó, para mim, que o contribuinte de IBS-CBS obrigatório é aquele que fatura acima de 3,6 milhões ao ano, certo? Sim. Que ele tem receita acima de 3,6 milhões ao ano. E aí surge uma dúvida muito frequente com relação a isso. Eu, enquanto produtora rural, ao ano, eu não bato essa receita de 3,6 milhões, oriunda da atividade rural. Mas se eu somar as minhas outras atividades, porque muitas vezes o produtor rural, pessoa jurídica, e até pessoa física, ele tem outras atividades, ele não vive apenas da produção rural. Se somar essas receitas, aí sim ele supera os 3,6 milhões. Não ficou bem claro na legislação se esses 3,6 milhões é apenas de receita oriunda da atividade rural ou se ela é uma soma das receitas da pessoa jurídica. Eu vi até um colega falando que o parágrafo, acho que quarto ou sexto do artigo 166 falar que se ele for sócio de outras pessoas jurídicas da atividade do agro, essas receitas vão ser somadas. Então, assim, uma interpretação mais extensiva daria a entender que esses 3,6 milhões seriam somente da atividade rural. Eu queria saber a sua opinião, porque isso não está muito claro na legislação. Ana, se a gente for analisar, por exemplo, se eu fosse o legislador, e isso espero que seja esclarecido em regulamento, mas se eu fosse o legislador, se eu fosse colocar a palavra e fosse somar com as outras receitas, eu colocaria algo, por exemplo, contribuinte que é produtor rural. Me parece que quando se coloca produtor rural, ao mesmo tempo que está se referindo ao indivíduo, está se referindo também à atividade. Está muito voltado à atividade de produção rural. Então, a minha interpretação é que seria só atividade rural. E até esse parágrafo 4º do meme seria relacionado mais a, olha, está somando a atividade rural mesmo, porque há planejamentos tributários, né, que se opera em parceria com o CNPJ, que é sócio, e a pessoa física. Então, pelo menos na minha concepção, a minha interpretação, que de fato se refere a só aquele campinhozinho mesmo da atividade rural e não se soma as outras receitas para entrar nesse regime de contribuição. Perfeito. Ok. Com relação a essa questão da produção rural especificamente, eu vi que você tocou brevemente sobre isso, mas queria saber: existem alíquotas diferenciadas, existem regimes específicos, existem alíquotas zeradas para determinados
produtos ou para determinados serviços? O que que você me diz sobre isso? Então, do agro que nós trabalhamos aqui com a reforma tributária com duas alíquotas, né? Essa alíquota o IVA do agro, que eu venho chamando, que é essa de 11,4%. Isso, obviamente, considerando a alíquota de referência, né? Óbvio que os estados, os municípios podem variar essa alíquota, né? Que é uma liberdade. E nós temos também a alíquota zero, né? Hortifruti, nós temos cesta básica, que entra, né? O café, entra a carne. Essa da carne é interessante porque inclui tanto enfim, um Denver Steak quanto uma paleta. Então, assim, Hum, é muito interessante. E é muito interessante, Ana, nós trabalhamos com esses dois pontos, que com produtores que vendem com IVA do agro, são produtos mesmo, como soja, milho, gado em pé, e os produtos específicos, por exemplo, o café, porque quando se vende esse produto alíquota zero, ele vai, nesse sistema de produtor rural contribuinte, vai ser bem interessante assim de se analisar, considerando aquela questão do diferimento. Por exemplo, eu sou um produtor de café e compro insumos para produzir o meu café, mas a minha saída é alíquota zero. Mesmo assim, eu vou ter que pagar alguma coisa porque tem aquele diferimento. Óbvio, o regulamento pode mudar e falar como que vai funcionar isso. Mas no final da história, até o produtor que tem a saída e não tem que pagar nada, por exemplo, uma alíquota zero, ele vai ter que pagar alguma coisa da etapa anterior. Pelo menos até agora, essa é a minha leitura da lei complementar. Por isso, nossa, eu estou muito ansioso com o regulamento, porque eu realmente quero ver como que vai funcionar isso. Perfeito. Ó, Luciano, falando sobre diferimento, você consegue me explicar, como se fosse explicar para um leigo, o que é o diferimento na atividade rural? Como é que ele funciona? Explica um pouquinho para nós o que é o Instituto do Diferimento na produção rural. Claro, claro. É interessante esse ponto, que eu vou até retomar uma coisa, às vezes até que eu falaria no começo, né? Porque eu falei tanto de complexidade aqui que vai complicar para o produtor rural, mas às vezes a pessoa está ouvindo aqui e nem sabe como é que é hoje para o produtor rural. E o diferimento ocorre muito hoje para o produtor rural. O que é esse diferimento? O diferimento é basicamente o legislador falando assim: olha, você vende um produto, esse produto que você vende tem uma incidência tributária, ou seja, eu não estou te isentando, eu não estou falando que você não tem que pagar nada. Tem a incidência aqui nessa operação. Por exemplo, você vendeu sua soja, tem incidência, aqui tem imposto para ser pago. Só que eu não vou cobrar de você, produtor rural, esse esse imposto aqui agora. Quem vai pagar é o seu comprador ou mais para frente ainda. É esse que é um estudo de experimento. Você toca a bola para o próximo. Quem vai pagar é quem comprar. Ou depois também um outro comprador. Mas é basicamente você chega para frente, quem vai pagar o imposto, quem vai tirar do bolso. Ou seja, a legislação fala, você tem que pagar, mas... E hoje o produtor rural é desse jeito. A maioria dos estados produtores, o produtor rural tem esse benefício do diferimento. Ou tem alguma isenção, mas geralmente é diferimento. Ou seja, aquele produtor rural não paga nada na saída, ele vende a sua produção e não paga nada. E aí a reforma tributária, como eu disse, eu teria que falar no início, a reforma tributária trouxe essa surpresinha, vai ter que ser pago esse imposto na saída. Perfeito. Ok, maravilha, era isso mesmo que eu queria saber. E aqui, Luciana, a gente já caminhando para o final, eu quero falar sobre o CNPJ do produtor rural. É um cadastro de pessoa física, mas não é pessoa jurídica. Quem é que vai fazer esse cadastro? Como é que funciona isso? Isso é o equivalente a uma inscrição estadual que nós temos hoje, ou não é? Me explica um pouquinho sobre isso. É exatamente essa última coisa que você falou, né? Quando eu vou explicar para meus clientes, eu explico desse jeito. Esquece esse CNPJ. É uma inscrição estadual, só que como o tributo vai ser apurado, praticamente você deve a satisfação agora para o comitê gestor, você vai precisar de um CNPJ. E também para a União, né? Esse mecanismo já existe, por exemplo, em São Paulo. São Paulo, o produtor rural, mesmo sendo pessoa física, ele tem um CNPJ. Um CNPJ cadastral, um número. Então, assim, é interessante, até na reforma agora, quem vai ser contribuinte, mesmo os não os quem não é produtor. Eu acho que autônomos também vai ter que ter um CNPJ. Ou seja, eu sei que outras classes, além dos produtores rurais,
profissionais liberais vão ter que ter um CNPJ mesmo sendo pessoa física. Isso ocorre por quê? Justamente pela facilidade, para a integração, você vai ter que ter um número. Ou seja, você tem o produtor rural hoje, ele é um contribuinte de ICMS, contribuinte assim, ele não paga, mas ele tem que estar registrado, ele tem uma inscrição estadual. Como agora vai ser concentrado no comitê gestor, a facilidade, né, enfim, a forma que eles ajustaram isso é ter um CNPJ. Então, assim, não vai ser empresa, não vai mudar, não vai ter responsabilidade limitada, continua pessoa física normal. É um número que vai servir para você existir ali, para ser um contribuinte. Coincidentemente, virou um número de CNPJ, né? Mas assim, Exatamente, exatamente. perfeito. Ok. Última pergunta, eu prometo. Diante de todo esse cenário, eu quero a sua opinião particular. Você acha que todos os setores vão conseguir se adaptar? Você acha que a gente vai acabar prejudicando os produtores rurais menores? O que que você vê? Você tem uma expectativa positiva da reforma? Você acha que num curto período vai ser conturbado, mas depois isso vai se ajustar? Me fala um pouquinho. Ana, eu sou um otimista da reforma. Eu, assim, eu acho que vai ser bom, eu acho que vai ajudar muito. Não dava para continuar do jeito que está. Assim, é uma loucura o que a gente vive. É, país, quase no país nenhum do mundo ocorre isso, aqui é uma loucura. Então, eu sou um otimista para a reforma em geral. E sobre o agro, eu sempre falo, o produtor, ele é o ser mais resiliente que tem. Então, assim, ele vai sobreviver, ele vai se adaptar, vai dar um jeito. Mas, mas assim, vai ser complicado. Por quê? Por essa adaptação, que é muito complicado, é muito difícil chegar para um produtor e mostrar essa complexidade toda para ele. O produtor, ele não está acostumado, é um indivíduo diferente, não é igual ao empresário. Você vai mostrar para ele o que ele vai ter que fazer, ele vai falar, o contador que vai fazer tudo isso, eu não sei. Então, assim, é muito diferente. Às vezes, até as pessoas não entendem a peculiaridade do agro. Realmente é muito diferente. É uma atividade que você enterra ali muitos mil, milhões de reais e torce ali. Então, é muito diferente a mentalidade. Não é uma mentalidade de empresário, não é uma mentalidade acostumada a lidar com essa complexidade. Então, depois em que se haver essa adaptação, em que se constituem mecanismos mesmo daquele produtor, às vezes, que não vai escapar de pagar ali o IVA, ele se adaptar, ajustar, assim, trabalhar até em outros pontos dele, na gestão da própria propriedade, fazer conta, que muitas vezes é algo que o produtor não faz. Então, depois disso, eu acho que vai ser bom, mas eu acho que demora um pouco. Esse período de transição, eu prevejo um período até de autuações, até um período assim que, aumentando a complexidade, vai haver algumas autuações. Não é como, por exemplo, em uma perspectiva estadual, em que às vezes o governo está mais próximo ali do produtor e vê a dificuldade, enfim, solta uma remissão ali, como teve esses dias aqui no estado de Goiás. Então, assim, é algo mais centralizado hoje, né? A cabeça que vai se pensar para o produtor aqui de Goiás é a mesma cabeça que se pensa para um produtor de uma atividade completamente diferente, lá do Nordeste ou do Sul. E isso é muito complicado de pensar, porque cada lugar tem suas peculiaridades. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu acho que vai ser muito difícil, mas ao mesmo tempo, nós estamos falando de um setor muito resiliente e forte. Então, é questão de adaptar, verificar mecanismos e no final da história vai dar certo e espero que siga na mesma toada aí que os outros setores, que tem setores aí muito otimistas, né? E eu também sou otimista, acho que vai dar certo. Que bom, Luciana. Eu também sou otimista. Eu acho que a reforma está aí. É isso. A gente tem que se adaptar mesmo. Criticar, ela faz parte, mas a gente precisa entender que ela já aconteceu e agora a gente precisa se adaptar mesmo, né? Ó, Luciano, Assim, muitíssimo obrigado por você ter aceitado o meu convite. Eu fico muito feliz e honrada de ter você aqui hoje na JetCast. A entrevista ficou muito clara, ficou muito explicativa para quem, direto ou indiretamente, está envolvido com a atividade rural. Muito obrigada mesmo, viu? muito obrigado, Ana. Fico muito feliz. Foi um prazer enorme falar aqui para vocês da gente. Ó, a casa é sua, volte sempre que você quiser.
E eu aproveito para convidar a todos para conhecer a AGET no Instagram, aget.oficial. A Academia Goiana de Estudos Tributários tem, além desse podcast, diversos outros projetos, palestras, eventos para abordar os temas do direito tributário. A gente tem também um canal no YouTube e no Spotify. E é isso, pessoal. Até a próxima. Obrigada, Luciano. Obrigada. AGETcast, o seu podcast de direito tributário.